Nesta próxima etapa, nós vamos criar um banheiro no segundo pavimento com a louça sanitária e com uma porta pré-fabricada. Antes de efetivamente começarmos, eu vou reposicionar o meu ponto de vista para alguma coisa mais aérea. Vou esconder alguns dos meus layers, como por exemplo a laje de teto do pavimento superior. Vou me posicionar de tal maneira que eu possa ver com mais clareza esta área do pavimento superior. Vou então criar um novo layer, ao qual eu vou dar o nome de paredes internas pavimento superior. Clique em qualquer lugar para confirmar e vou colocar este layer dentro do grupo de layers pavimento superior. Vou fazer com que ele seja o layer corrente ou ativo. Vou verificar que material é o material ativo e vou ativar o material número 2, esses tijolos. Vou utilizar para construir essa parede interna o Vector Line, que eu encontro aqui neste grupo que começa com o Line. Selecionei Vector Line. Seleciono na caixinha Tool Options 3D Wall. Vou ainda definir a espessura dessa parede como sendo 15 centímetros aqui em Wall Width. E vou me certificar de que a espessura dessa parede seja alinhada de um lado ou de outro da linha de criação da mesma. Eu posso fazer isso interativamente. Por exemplo, poderia selecionar left ou right e durante a execução do comando verificar se a orientação está correta e fazer as possíveis correções ainda durante a execução do comando. Vou mover o meu cursor e snapar aqui nesse canto, me certificando de que o plano de referência se encontra sobre a face superior dessa laje de piso. Se o fato de os planos de referência estarem na condição de dinâmicos dificultar essa operação, então eu vou travar primeiro o plano de referência junto a essa face. Volto à quina desse canto aqui, desse ambiente, e começo a traçar o meu primeiro segmento dessa parede. Se eu ainda perceber que os snaps no grid me atrapalham, eu vou desligá-los e apenas seguir os snaps na guia. Vou então digitar um valor que estabeleça uma distância precisa no comprimento dessa parede. Como eu cliquei aqui embaixo para desativar o snap no grid, a seleção do valor do campo de entrada do valor foi desativada. Eu vou lá em cima interativamente e seleciono novamente. Reposiciono o meu cursor sobre a linha guia temporária verde e vou digitar o valor 135 para que, descontados 15 centímetros de parede, eu possa ter 120 centímetros de espaço dentro deste novo cômodo. Pressiono Enter. E, para facilitar a inserção dessa parede
lá na ortogonal, eu posso ainda ativar o snap perpendicular ao destino. Vou me aproximar até que fique snapado, por assim dizer. Clico. Se eu não conseguir clicar duas vezes, eu posso simplesmente pressionar a tecla Add End. E aí eu vou subir até encontrar a face superior da parede existente. Percebam agora que a minha nova parede possui um tamanho de textura ou de material diferente do restante, mas eu posso ajustar isso utilizando aqui em atributos o editor do mapeamento de texturas. Se eu clicar na parede maior, eu posso verificar aqui qual é o valor do espaçamento, o tamanho dessa textura, que, como nós dissemos em aulas anteriores, não diz respeito ao tamanho de um tijolo único, mas de um quadro contendo vários tijolos. Então nós temos aqui 85.9, que é o mesmo valor que nós vamos usar na parede menor. Clico na parede menor e vou entrar aquele valor que eu encontrei, 85.9. 85.9. O segundo valor vai ser automaticamente atualizado. E aí, então, eu tenho aquela textura no mesmo padrão da parede maior. Para inserir uma porta nesse novo cômodo, que vai ser de um pequeno banheiro, eu vou criar uma guia usando o comando Guide aqui na vertical. E vou mover essa guia usando o comando Move, sem copiar, usando o Self. Vou clicar aqui em cima e vou mover essa guia ao longo da guia verde temporária e digitar 15 centímetros. Salvo o arquivo. E vou agora utilizar mais uma vez a guia para criar uma outra guia a res do chão. Vou selecionar o comando Place WD ou inserir janela ou porta. Vai aparecer essa palheta que contém o gerenciador de componentes. Na palheta Component Manager, eu vou selecionar então o tipo de porta que eu quero para o banheiro. Digamos que seja a última, na última fileira. E vou mover o meu cursor para dentro da área de trabalho, procurando encontrar aquele ponto de interseção entre as duas guias que eu criei previamente. Clico para confirmar. Vou sair deste comando, clicando em qualquer outro, como por exemplo o PIC, e vou fechar esta janela. Vou ainda na minha palheta Layers verificar se a introdução de mais um componente implicou também no trazer um novo layer, um layer de fora do arquivo de origem desse meu componente. Então eu tenho aqui Component Hardware, que eu vou arrastar e vou jogar lá dentro do grupo Esquadrias. Salvo o arquivo. Se eu quiser, eu posso esconder todas as minhas esquadrias, usando o olhinho na frente do respectivo grupo, ou posso deixá-las visíveis, abrindo mais uma vez.
Como eu vou trabalhar dentro deste cômodo, para me facilitar, eu vou esconder as esquadrias, colocando-as pelo menos na condição de ghost, e vou esconder também aquela parede, a parede interna do pavimento superior, fazendo com que qualquer outra se torne o layer ativo. Vou deixar na condição de ghost para que eu possa ter uma ideia das dimensões do compartimento e vou mudar um pouco o meu ponto de vista para alguma coisa mais ou menos assim. Salvo o arquivo, sempre salvo quando modificar, é a maneira mais segura de preservar o seu trabalho. Agora nós vamos adicionar a louça sanitária a este banheiro. Para isso, eu vou selecionar o comando Place Component do grupo Components. Vai me abrir esta palheta, onde, se eu não tiver essa aba ativada, vou clicar nela e eu vou encontrar lá nas bibliotecas essa que você já visualiza na minha tela. Pode não ser a mesma, mas se eu selecionar Bath, de banheiro, eu vou perceber que essa biblioteca tem algumas limitações. Falta um vaso sanitário, falta um lavatório mais simples e que ocupe menos espaço do que estes aqui encontrados. Por essa razão, nós preparamos uma biblioteca de componentes extras que vocês encontraram na página da disciplina e que nós vamos poder visualizar nessa janela se nós clicarmos neste ícone aqui embaixo, Add Component Library. Vai abrir essa janela. O conteúdo dessa janela vai ser específico ao seu computador e pode não ser igual ao meu. A biblioteca que eu criei, no meu caso, eu já sei onde ela se encontra no meu computador, o que obviamente deve ser diferente da localização do de vocês. Eu vou lá onde eu deixei no meu computador aquela biblioteca. E vou encontrar lá então a pasta já descompactada, louça sanitária simplificada. Vou clicar OK. Ele vai me perguntar se eu preciso ou se eu devo disponibilizar esta biblioteca somente para este projeto ou para todos os projetos. Eu vou dizer que é para todos e clico OK. E aí eu já tenho os elementos nessa biblioteca que eu gostaria de inserir, que são o chuveiro sem o box, o lavatório menor do que aqueles que nós vimos antes e o vaso sanitário. Vou começar pelo chuveiro e vou colocar o chuveiro aqui próximo do canto do banheiro. Depois vou selecionar o vaso sanitário e vou colocá-lo mais ou menos nessa posição. Vou por fim selecionar o lavatório e vou posicioná-lo mais ou menos aqui, permitindo ainda a abertura da porta. Por fim, vou sair do comando selecionando qualquer outro. Vou fechar esta janela e vou salvar o meu arquivo. Vou ainda retornar a minha palheta Layers e vou
tornar visíveis novamente os layers, paredes internas do pavimento superior e a laje de teto do pavimento superior, se eu quiser. Não é? Vou me afastar. Se eu quiser conferir como é que ficou, como é que ficaram os meus itens de louça sanitária, eu posso novamente esconder a laje de teto, posso rotacionar o meu ponto de vista. Posso ainda visualizar novamente as esquadrias. E então aí eu tenho a minha edificação quase pronta, faltando apenas alguns itens, como por exemplo o guarda-corpo dessa varanda, bem como o guarda-corpo do mezanino que eu tenho lá dentro e que serão construídos na próxima etapa. Salvo o meu arquivo